creeping round the bed. Creeping. What the fuck was that? No dia 30 de outubro de 2023, em uma floresta remota do Reino Unido, o youtuber Grizzly Gas decide se aventurar no meio de uma floresta meio duvidosa. Ele pegou seus equipamentos e foi atrás de uma tal árvore caída, supostamente ligada a relatos de rituais pagãos. Quando ele fala em pagãos, provavelmente está se referindo às antigas práticas celtas, cerimônias realizadas em florestas consideradas sagradas, algo muito associado a druidas e sacerdotes. É um tipo de história que por si só já carrega um peso bem estranho, e foi exatamente ali onde ele decidiu passar a noite. Don't know, does this look like a pagan ritual site? I'll tell you one thing, it looks creepy. Let's camp here, shall we? Gas levou Fendi com ele, um cachorro de um tipo de raça meio perigosa e assustadora. O plano era acampar próximo à árvore e registrar qualquer coisa fora do comum. Só que não demora muito para o ambiente mudar completamente. A floresta fica escura de um jeito quase sufocante. Mas com Fendi ao lado, Gas começa a ficar visivelmente nervoso. Conforme ele se movimenta pelo local, surge um som estranho de uma brisa ao longe. Logo depois, ele começa a ouvir coisas caindo das árvores. There's a slight breeze in the air, so there's lots of things just dropping from trees because it's autumn now, so. Ele mesmo comenta que poderia ser uma pinha ou um galho caindo, algo totalmente explicável. Mas quando os barulhos se repetem em intervalos estranhos, a mente começa a criar hipóteses que não são tão racionais assim. O cachorrinho também demonstra inquietação. E quando um animal reage, isso deixa as coisas ainda mais assustadoras porque o comportamento animal nunca mente. Algo não parecia estar certo ali fora. What? I think it's just wind. I hope there's no widowmakers fall on us. Would be no good, would it, mate? Oh, fuck! Fendi! Come here, mate. Em certo momento, algo pressiona a barraca por trás. Não dá para identificar o que é. Não há forma clara nem sombra definida, apenas o tecido cedendo. Bom, isso foi suficiente para Gas sair do local no mesmo instante. Ele desmonta o acampamento às pressas. A decisão é ir embora antes que a situação fique pior. What a crazy night that was, eh? Then I heard loads and loads of screaming, like shouting from men, and it sounded like there were about 20 or 30 of them. And it sounded like they were coming towards tent, so I just grabbed my bag and off skis. Mate, oh come on, mate. Where's my cook kit? My cook kit were over here somewhere. When they're just going to break stuff as well, what's the point in that? Huh? No dia seguinte, ele afirma ter ouvido gritos de vários homens vindos do interior da floresta, como se fossem aclamações. Ele não conseguiu registrar essas vozes, o que deixa tudo ainda mais aberto para interpretação. Quando retorna para buscar o restante das coisas, encontra a barraca quebrada. Alguns equipamentos já não estavam mais lá. Teriam sido as mesmas pessoas da noite anterior? É bem provável. Depois do que aconteceu naquela primeira noite, muita gente achou que ele não voltaria para algo parecido. Mas tem uma coisa que Gas já mostrou, é que ele não é frouxo. E em outra floresta remota do Reino Unido, em data não informada, Gas decide novamente se aventurar pela mata adentro. Dessa vez, ele vai até o local com sua van e estaciona em um ponto chamado Witch's Den, traduzindo para o português algo como Covil de Bruxas. Olha onde o cara se enfia. Só o nome do lugar já carrega um peso estranho. Yeah, check it out. You see the 5-pointed star with bells on it. I don't think we can get in there, mate. I can't squeeze in there anyway. I'm too fat to get in there now. Conforme ele se aprofunda na floresta, começa a encontrar sinais de que ele não está tão sozinho quanto imagina. Em um galho pendurado de forma nada natural, ele encontra um objeto estranho.
Parecia uma estrela de 5 pontas com pequenos sinos presos nas extremidades. Eu fui pesquisar o significado e descobri que se trata de um amuleto ou talismã neopagão, usado de forma simbólica em práticas espirituais. Nada necessariamente perigoso, mas a imagem me lembra muito aquele filme Bruxa de Blair, onde os símbolos começam a aparecer no meio da floresta. E, para quem assistiu, os eventos seguintes não são nada agradáveis. Ele também encontra sinais de fogueiras e galhos cortados recentemente, ou seja, pessoas estiveram ali. Então ele vê algo ainda mais perturbador. Right up there, on the side of that wall. It looked pretty big as well. Where's my torch? Alright, so it might have been. Segundo Gass, havia alguém observando. Ele diz ter visto olhos luminosos atrás de uma parede de pedra. Não dá para confirmar no vídeo com clareza, mas a reação dele é real. Assustado e nervoso, ele decide voltar para a van, e é exatamente nesse momento que algo acontece. Dá uma olhada. And I'm creeping round the bed. Creeping. Someone just hit my window. It sounded like a window anyway. There, what's that? There's an half-chewed acorn there. Wonder if a bird just dropped it or something. Conveniently on my van. Alguma coisa acerta a janela do veículo. O impacto é rápido e seco. Ele sai para investigar e encontra no chão o que parece ser um tipo de semente mastigada. Talvez tenha caído de algum pássaro. Talvez não. Ele decide sair dali. Se alguém realmente estava tentando assustá-lo, não sabemos, mas com certeza conseguiu. Encontrar esse tipo de coisa isolado no meio da mata é bem perturbador. E o próximo caso prova que, às vezes, uma simples trilha pode virar algo digno de um filme de terror. Actually, nothing. Oh. Duas mulheres faziam uma caminhada por uma trilha isolada, provavelmente nos Estados Unidos, quando encontraram algo estranho no chão da floresta. Um tipo de alçapão de pedra no meio do nada. Curiosidade falou mais alto. Dá uma olhada. Is that glass? It's plexiglass. I f***ing heard noises. Dude, you have to do it. Now. This is insane. Oh, there's a flashlight in my backpack. Go get the flashlight. Quando elas se aproximam e abrem o compartimento, a câmera tenta captar o interior escuro. A princípio parece apenas um buraco profundo, mas conforme o ângulo muda surge algo estranho. Um formato que lembra um rosto. Não é muito bem nítido, mas o suficiente para causar aquele desconforto de imediato nas gurias. Elas pegam a lanterna para iluminar melhor. A intenção era ver com clareza o que estava lá embaixo, só que antes de qualquer confirmação, o vídeo é interrompido. Eu não encontrei informações sobre esse caso. A conta que publicou o vídeo estava indisponível depois. Nenhuma atualização, então fica um mistério. Foi apenas o ângulo estranho criando essa ilusão? Ou havia realmente algo dentro daquele buraco? Esse caso aconteceu em Bencatra, uma montanha no distrito norte dos Lagos, em Cumbria, na Inglaterra. Isso aconteceu no dia 7 de março de 2022. Quem gravou foi o responsável pelo canal Bushman and Blue, conhecido por postar vídeos sobre a vida selvagem, trilhas e sobrevivências em tempos difíceis. A proposta do conteúdo sempre foi essa, natureza crua e a experiência real, e naquele dia parecia ser só mais um acampamento comum. Bushman monta sua barraca, abre algumas cervejas e começa a contemplar a vista absurda lá de cima. A paisagem é limpa, ampla, quase perfeita. Até aquele momento tudo estava normal. O clima parecia estável. Nada indicava que a situação iria virar. Só que aquela montanha com cerca de 869 metros de altitude não era exatamente um paraíso. Conforme a noite cai, a temperatura despenca junto. O vento começa a ganhar força, o que durante o dia parecia ser só um frio suportável começa a ficar agressivo. Em poucos minutos a água invade a tenda. O vento cortante somado à água gelada transforma o desconforto em perigo real.
E é aí que ele percebe seu erro. Havia montado acampamento no que, durante a chuva e o degelo, se transformava em um rio em formação. Quando o dia começa a clarear, ele recolhe o que consegue em meio ao vento ainda forte. O corpo está molhado, o frio continua intenso, o caminho de volta não é fácil. Cada passo exige um certo esforço, mas ele consegue, enfim, sair dali. A situação poderia ter ficado ainda mais feia se tivesse demorado algumas horas. Agora eu te pergunto, qual desses casos mais te assustou? Deixa aí nos comentários.